Muito boa tarde. Como é que vocês estão? Que a paz do Senhor esteja conosco. Encontros essenciais com Jesus. Uma série que hoje chega ao nosso 20º encontro. Um curso para todos nós, onde o único mestre é o mestre. Cada um cumpre o seu papel aqui, mas o mestre maior é Jesus. Em nome dele, certamente um amigo espiritual coordena esses trabalhos, inspira o que precisa ser falado para nós, o que nós repassamos a vocês com perdas, mas que vocês refazem numa associação de ideias com seus amigos espirituais, com ganhos, reconstruindo e exatamente no sentido que cada um mais precisa. Muito bem, hoje vamos continuando no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, hoje versículos 31 e 32. Vamos falar sobre o casamento. Versículos 31 e 32 dizem assim: Jesus instruindo os discípulos, instruindo as pessoas, instruindo a humanidade, comparando a lei de Moisés com o que ele mesmo acrescentava à lei de Moisés. Ele diz assim no 31 e 32: também foi dito: qualquer um que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Foi lei estabelecida por Moisés. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Jesus toma então a lei de Moisés e aprofunda, estende, amplia, como em todas as diversas passagens aqui do Sermão do Monte. Leva todos nós a pensarmos sobre as relações humanas em geral e sobre o casamento em particular. Dois grandes desafios. Na verdade, não há maior desafio na vida do que as relações humanas. Nada mais desafiador, mas nada também mais rico. Nuances, desafios, possibilidades são abertas com cada relação humana. Cada modelo de relação que nós temos, a amizade, o coleguismo, a vizinhança e o casamento, constituem exercícios para o amor. Essa é a grande chave para enfrentarmos os desafios e conquistarmos as possibilidades que estão em cada relação humana. Aliás, para entender a vida como um todo. Porque tudo que existe, tudo que acontece são atividades do projeto pedagógico de Deus. E o objetivo final desse projeto é o amor. Então, todas as atividades, porque é um projeto integrado, um projeto uno, consistente, à perfeição. Então, todas as atividades confluem, colaboram,
só são inteligíveis à luz do objetivo último, que é o amor. O qual Jesus deixa muito claro quando diz que o mandamento maior da vida é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento submetido a esse, que poderia ser, no linguajar dos projetos, o objetivo específico, o objetivo geral, amar a Deus sobre todas as coisas, o objetivo específico, amar o próximo como a nós mesmos. Elucidando a importância tremenda desses mandamentos, Jesus, na sequência da sua revelação disso, diz: nisso está toda a lei e os profetas. Isso quer dizer que todas as atividades, e é claro, todas as modalidades de relações humanas, e é claro, todas as modalidades de relações com a criação, só podem ser compreendidas à luz do amor. É maravilhosa essa perspectiva. Expande, aprofunda, dá consequência à nossa vida essa compreensão. No livro Francisco de Assis, autoria espiritual de Miramês, do espírito Miramês, nós vemos o que diversos outros filmes, livros sobre Francisco de Assis já tinham deixado claro. Francisco de Assis é, salvo ignorância minha, o único espírito, a única pessoa que chamava de irmãos todos os seres da criação. Não apenas chamava de irmãos todos os seres humanos, todos para ele eram irmãos, mas também todos os seres animais. Ele chamava o irmão burro, o irmão lobo, e mais do que todos os seres humanos e todos os seres animais, todos os seres vegetais também. A irmã flor. E mais que todos os seres humanos, animais e vegetais, também os irmãos do chamado mundo inanimado. A irmã cadeira, a irmã mesa, a irmã pedra. Ninguém usou a palavra irmão como Francisco de Assis. Isso parece apenas poesia de um espírito de luz que, mesmo fugindo dos padrões tradicionais de beleza, era, sem dúvida, uma poesia ambulante. Mas não é apenas poesia, não é apenas uma conquista estética. Quando os espíritos vieram revelar que a trajetória evolutiva da criatura vai do átomo ao arcanjo, quando Jesus disse Pai Nosso, tudo isso conflui para a certeza de que somos todos irmãos. Todos nós já fomos átomo das coisas, integrante das coisas, porque as coisas se desintegram, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, os átomos que hoje estão numa cadeira já habitaram e já compuseram ao longo da criação na Terra diversos outros corpos materiais, imateriais, orgânicos, inorgânicos.
como peças de Lego que se desmontam e formam outros objetos. Então, nós já fomos átomo, já fomos vegetais, já fomos animais, somos humanos e seremos anjos. De quem então somos irmãos? Quais são os nossos irmãos? Se o Pai é nosso, se Deus é o Criador de tudo que existe, nós somos irmãos de quem? Irmãos de carne, irmãos por parte de pai e mãe, divina consciência. Somos irmãos de tudo. Mas é claro que apesar de sermos, em essência, irmãos de tudo, não estamos irmãos de tudo, não agimos como irmãos de tudo. A ilusão de separatividade é evidente na vida humana. Nos agarramos, nos apegamos, nos identificamos ao que é provisório e não visualizamos o que é definitivo. Achamos que somos homens ou mulheres, brancos ou negros, ricos ou pobres, nacionais ou estrangeiros, de uma ou de outra ideologia, de uma ou de outra religião, de uma ou de outra profissão e assim por diante. Ciências, filosofias, tudo nos separa. Montamos uma estrutura, uma forma de viver em que tudo nos separa e de toda separação fazemos guerra. Eis a nossa tragédia. Eis a fonte de toda a violência. O orgulho e o egoísmo, que estão na matriz, na origem da separatividade, estão também na origem de toda a violência. A ilusão da separatividade, o apego à separatividade, tem como base a idolatria do eu, o orgulho e o egoísmo. Qual é o projeto pedagógico ou projeto terapêutico? Que atividades ele propõe? Que atitudes ele propõe para que nós evoluamos do orgulho e do egoísmo ao amor profundo, incondicional e universal? O amor ao todo acima de todas as partes. O orgulho e o egoísmo nos repartem e repartem em milhares de vezes. O amor nos une e reúne numa parte só. O amor ao todo sobre todas as partes resulta naquilo que Jesus disse: meu Pai e eu somos um. Eis a trajetória humana das partes, das violências e das guerras, das múltiplas partes, múltiplas violências, múltiplas guerras ao um. Essa é a trajetória. A trajetória humana vai carregando a gente, vai integrando cada criatura até que consigamos construir, viver, amar no um. Mas quais são os meios, quais são os caminhos, as ferramentas que nos farão sair dessa aparente multiplicidade para a realidade do um? Como faremos isso? As relações. A relação de um ser com o outro é
é o principal instrumento, é o grande instrumento para chegar até o amor. Como disse Carlos Drummond de Andrade, muito inspirado, amar se aprende amando. A unidade se aprende através da união. E é claro que todas as modalidades de relação são exercícios de amor. A vizinhança, o coleguismo, na escola, o coleguismo no trabalho, a parentalidade, a consanguinidade e, é claro, a conjugalidade. Conjugalidade é um exercício de amor? Claro que sim. Cada um deles, com características próprias, vai propondo essa expansão ou essa profundidade no nosso amor. A conjugalidade tem características típicas de profundidade. A amizade, a solidariedade, a fraternidade tem características de amplitude. E com esses diferentes instrumentos, a vida vai nos propondo profundidade e amplitude, até que nós consigamos, nesse exercício, um dia, ainda que esteja muito distante, amar como Jesus amou, em profundidade e amplitude. Por isso, não podíamos ficar como os animais. O que faz um cachorro, um gato, no cio? Que é o mais próximo que ele alcança da conjugalidade. No cio, grande parte dos animais tem relações com diversos outros, sem qualquer espécie de fidelidade. Poucas espécies animais possuem o avanço da fidelidade, característica da conjugalidade humana. Viemos dessa matriz animal, muitas culturas e comunidades resvalam por essa característica animal, na multiplicidade de parceiros, na infidelidade ou mesmo no descompromisso de um cônjuge com o outro. A civilização foi trazendo a conjugalidade, na qual a multiplicidade de parceiros só acontece na infidelidade. Como perceber esse papel? Como vivenciar esse papel? Como aproveitar esse papel? Com um dogma da indissolubilidade do casamento? Será que é isso que Deus quer de nós? Aqui Jesus deixa claro que só situações drásticas podem justificar a separação conjugal. Que situações nós podemos entender como drásticas? Ao tempo de Jesus, quando a regra precisava ser muito mais rígida, porque estavam relativamente muito mais próximos da animalidade, então precisavam de mais força para os avanços rumo à fidelidade. A única regra que Jesus propõe é
a traição. Só a traição justificaria a separação. Aos nossos tempos, aspectos objetivos mais violentos e aspectos subjetivos mais suaves se acrescentam a esse que Jesus colocou, pelo menos ao nosso ver. O que hoje justifica a separação conjugal, além da traição, para além da traição, é um aspecto terrível da objetividade das relações conjugais, que é a violência. Há inúmeras formas de violência, sexual, psicológica, patrimonial. Todas elas podem sim tocar o insuportável, tocar a dignidade das pessoas. Claro que a critério das próprias pessoas. Mas a violência é sim um motivo de separação. Os estudantes da lei do karma, da lei de ação e reação, não podem supor que alguém tenha vindo à Terra nem para ser violento, nem para sofrer violências. De modo que aquele que sofre violências, em geral, se submeter a isso, não estará melhorando em nada a si mesmo nem o outro. Então a violência é sim um limite, uma causa que justifica a separação. Num outro campo, campo da subjetividade, é o campo do sentimento, da afinidade. Quando essa afinidade termina, quando a tolerância entre as pessoas termina, a afinidade termina, como duas pessoas adultas que se respeitem e percebam que aquela tensão da diferença já não favorece ao crescimento, pode haver a separação, justifica-se a separação. Então acrescenta-se a prática da traição, a prática da violência, nas suas diferentes modalidades, e a incompatibilidade, como se costuma falar. A compatibilidade do início das relações, às vezes, com o passar do tempo, se revela uma incompatibilidade. E aí sim, não há mais aspecto terapêutico e pedagógico, não há mais crescimento naquela relação. Mas não se pode, não se deve separar por qualquer motivo. Assim como não se deve se unir por motivos pueris, superficiais, não se deve separar por motivos superficiais. Quem se une apenas pelo corpo, sem dúvida é um motivo superficial. Quem se une pela questão patrimonial, sem dúvida é um motivo superficial. Pensar a respeito disso é extremamente importante, porque as atividades, as relações, as modalidades das relações em geral e o casamento, a conjugalidade em particular, funcionam sim nas nossas vidas, funcionam sim no projeto pedagógico de Deus como exercícios de amor. E na escola, quem não se dedica aos exercícios não vai bem na prova, não alcança os objetivos
daquela etapa do seu aprendizado. Vivemos problemas nos excessos. Todos os espectros, todos os pontos do espectro do excessivo prejudicam a relação conjugal. Tanto o excesso de superficialidade, quanto o excesso de apego prejudicam a lição do amor em profundidade. Percebe-se que não há um amor em profundidade pelos dois aspectos, pela superficialidade das relações. Demos como exemplo a questão do corpo, a questão do sexo, do prazer, como grande motivo ou como um pequeno motivo da conjugalidade, a questão patrimonial como um motivo superficial da conjugalidade, até o outro extremo, onde se confunde profundidade de uma relação com apego, com grude, com escravização mútua. Esses casos precisam ser tratados. O primeiro, da superfície, geralmente quase sempre resulta na separação, ou real, ou a separação social, onde finda mesmo um casamento, uma relação, ou a separação dentro do casamento, onde as pessoas mantêm um casamento por conveniência, apesar de já não ter nenhuma forma de relação, nenhuma forma de intimidade, nenhuma forma de profundidade, ou mesmo de superficialidade naquela relação. São continuidades superficiais de um casamento que já começou superficial. Na outra ponta, esse grude, esse apego, esse excesso de grude na relação, muitas vezes ele precisa ser superado na reencarnação, trazendo os grudados para uma outra modalidade de amor, por exemplo, como pai e filha, mãe e filho. Muitas vezes, pessoas que se amavam, por assim dizer, demais, ainda que o amor verdadeiro nunca seja demais, se grudaram demais, se apegaram demais, com muito ciúme, muita posse, muito controle, reencarnam como pai e filha, ou mãe e filho, chamados então para outras modalidades de amor, sem a força do sexo, sem a força do grude, ainda que muitas vezes resultem em excessos de proteção, digamos assim, de certos pais e mães com seus filhos e filhas. De qualquer forma, a regra, o mandamento é esse: a permanência, o aprendizado, o ganhar em profundidade nas relações conjugais, com as exceções já colocadas que justificam uma separação, sem dogmas, sem escravizações, mas a princípio a conjugalidade deve ser mantida, a fidelidade deve ser mantida. E os erros que se tiver no meio disso precisam ser trabalhados, caso a caso, pelas pessoas que estão ali dentro. Sem nenhum pecado, sem nenhum inferno para as quedas, apenas revelando aprendizados que precisarão ser reiniciados
Porque, como na escola, quem não aprende, repete, repete e repete. Vejamos, então, todas as relações humanas e a conjugalidade e o casamento como exercícios para o amor universal e profundo. Que essa seja a perspectiva, a chave com a qual nós expandimos e aprofundaremos nossas relações, nossas vidas, nosso ser. Graças a Deus, que esse aprendizado nos sirva a todos nas muitas tensões, conflitos e dúvidas que geram as relações conjugais. Nunca nenhuma perfeita, porque o exercício é feito para errar, e é errando que se aprende. Sem dogmas, sem imperfeições, sem idolatrias, sem pecados terríveis, sem infernos, sem céu. Nem seremos felizes para sempre com os casamentos, nem precisamos aguentar infernos a título de obrigação religiosa. Vivamos as nossas relações, vivamos a nossa conjugalidade, fazendo delas, recriando-as todos os dias no sentido do aprendizado do amor. Que assim seja, paz e bem para todos vocês. Agora, como o nosso curso compreende essa prestação de serviço, pegamos essa massa de lucidez, essa massa de coragem, essa massa de compreensão da importância do casamento no projeto de amor de Deus, para com essa massa de compreensão refrescar, suavizar, fertilizar todas as relações conjugais do globo. Entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, entre homens e homens, entre homens trans, mulheres trans. Nada disso tem maior importância, são apenas roupagens dos espíritos. Os espíritos não têm sexo. Então, todas as formas de conjugalidade são e precisam ser compreendidas como exercícios de amor. E isso pacificará a mente e o coração de todos os que se perturbam com as modalidades diferentes. O diferente está fazendo o exercício de amor tanto quanto aquele que está no campo da pretensa normalidade. Aquele que insiste em buscar formas de recriação e de refertilização das suas relações deve receber o maior respeito. Aquele que se equivoca com dogmas de indissolubilidade do casamento e que aceita violências e propõe violências, esse merece apenas compaixão por estar escolhendo um atalho que não leva nem à profundidade nem à expansão do amor, mas a laços escravizantes de ódios e de vinganças mútuas. Que essa lucidez seja espalhada por toda a terra e que todas as conjugalidades, todas as formas de casamento sejam imbuídas dessa lucidez, dessa compreensão, desfanatizando-as, aprofundando-as, reinventando-as no sentido do amor puro, verdadeiro e universal demonstrado pelo Mestre. Graças a Deus.
E na terceira parte do nosso curso, vamos lá em busca das observações, dos comentários que cada um puder trazer aqui para o nosso grupo, para cada um trazer as suas reflexões, porque sem dúvida todos temos experiências nesse campo da conjugalidade, porque todos somos alunos de um mesmo projeto pedagógico. Sônia Lopes, André Salvatore, Maria José Sobral, Reinaldo Teixeira, Simone Magalhães, Gugu Souza. Ela saúda todos os irmãos. Encarece luz, saúde, refazimentos, amor, alegria, paciência, sabedoria, esperança para dias melhores. Que o Deus de amor e bondade abençoe e proteja sempre a todos nós. Muito bom. Sayonara Angélica. Andréia Santos, Gislane Souza. A Sayonara comenta: excelentes orientações, tenho um amor de uma filha com muito controle sobre mim. Isso não me faz bem. São sempre os exercícios de cada um de nós, como que lapidando o diamante bruto que todos nós temos e que vai um dia brilhar em sua própria luz. Reinaldo Teixeira falando, várias fichas caindo, muito bom, que assim seja para todos nós. Simone Magalhães, sabe as palavras. Diana Costa, Esther Ponzoni, que toda essa reflexão possa servir, porque o objetivo pedagógico de Deus, o exemplo demonstrado por Jesus, o objetivo prático de todas as experiências que nós temos é nos expandir em fraternidade, rumo a um amor amplo, profundo, universal. Que cada exercício na amizade, no coleguismo, na vizinhança, na família, na consanguinidade, sirvam para todos nós como exercícios de amor. Perdão é profundo exercício de amor, arrependimento é profundo exercício de amor, nascer de novo nas relações é maravilhoso exercício de amor. Sim, às vezes a única alternativa possível, como na violência, como no esvaziamento afetivo das relações, a alternativa pode ser a separação, mas jamais o único erro das separações é o erro de separar-se em ódio, em mentira, em ataques, em violência. Que assim não seja, que nós percebamos tudo e aceitemos em tudo e promovamos em tudo, em todas as nossas relações, relações afetivas de amor. Com as coisas, com os vegetais, com os animais e com todos os seres humanos nas diferentes modalidades de amor. Paz e bem, maravilhosos exercícios para todos nós. Ótimo final de domingo e até a próxima. Domingo que vem, 17h30, estaremos com mais exercícios de entendimento, de fortalecimento, de lucidez dos aspectos da vida a partir do Sermão do Monte. E durante a semana, às 18 horas, sempre no nosso exercício de autoconhecimento a partir do conhecimento. Conhecimento fora e autoconhecimento dentro, como
fractais, onde o pequeno contém o grande, o pequeno está contido no grande e é a expressão desse grande também. Todo dia às 18 horas, esse exercício maravilhoso de fora e dentro, de conhecimento e autoconhecimento, e aos domingos o nosso aprofundamento no cerne do Evangelho, no cerne da mensagem de Jesus, o Sermão do Monte. Um grande abraço, ótimo final de domingo e até o próximo encontro. Tchau!